É sempre muito bom voltarmos a estar consigo nesta escola que é bíblica e que, de alguma forma, tem a função de nos ajudar a compreender e a aprofundar os nossos conhecimentos daquilo que o Senhor Deus deixou escrito nas Sagradas Escrituras. Temos diariamente o privilégio de ter connosco o pastor Pedro Esteves, que nos acompanha e que nos ajuda a formularmos aqui o pensamento. E desta vez, tal como disse, nós estamos centrados na Epístola aos Romanos, aquilo que Paulo escreveu aos Romanos. Olá Pedro, obrigado por estares connosco mais uma vez. Vamos iniciar aqui mais uma série de 5 episódios. Desta vez vamos começar pelo sumário, como é habitual. Qual é o sumário de hoje? Ao iniciarmos então o estudo do capítulo 5, que é isso que nos vai ocupar durante os próximos episódios, hoje vamos em específico tentar compreender ou analisar que a compreensão e a aceitação da justificação pela fé não é apenas uma ideia teológica, sobretudo traduz-se na vida do crente em bênçãos. Nós hoje vamos ver algumas dessas bênçãos que o crente pode experimentar. Vamos procurar essas bênçãos sem demora, mas antes vamos abrir a Palavra de Deus numa passagem de Romanos, exatamente no capítulo 5. Vamos ler os 5 primeiros versículos, de 1 a 5. Leia connosco. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pedro, parece que parece que a pessoa que aceita que é de Jesus que vem a justiça, parece que tem um acesso, digamos, a uma série de experiências, eu diria todas elas muito positivas. Será que podemos dizer isto ou não é bem assim? Sim, acho que é uma boa formulação do texto que acabámos de ler, porque o apóstolo Paulo, claro, faz aqui uma reflexão, uma longa reflexão, que aliás continua nos versículos a seguir, que teremos a oportunidade de analisar mais à frente, mas o ponto de partida deste capítulo e desta reflexão é esta ideia de base de que, sendo, pois, portanto, vemos que é uma conclusão do que vem de trás, portanto, é como se ele dissesse, tendo em conta que está claro, tem que estar claro para todos que somos justificados pela fé, então é como se ele iniciasse aí, digamos, essa sequência que talvez podíamos chamar até uma espiral positiva que acontece na vida do crente. Apesar de ele o formular assumindo que o crente passa por tribulações. Mas precisamente aquele que está justificado em Cristo vive, ainda que tribulações, vive-as num contexto completamente diferente. Ou seja, adquire uma coisa que tanto nós queremos, que é a paz, não é? Essa paz, no caso da paz com Deus através de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai ligar diretamente essa experiência de paz à ideia de que somos justificados pela fé. Isto faz talvez lembrar-nos aquela expressão, célebre expressão de Jesus, que dizia aos seus discípulos: a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. O que significa que Jesus já estava a advertir os discípulos para esta dupla dimensão. Por um lado, da oportunidade de viver uma experiência maravilhosa, que globalmente é designado por essa expressão de paz, que aliás na mentalidade hebraica, que ainda marcava muito naturalmente os cristãos, Jesus Cristo, os apóstolos, porque eles viviam como judeus, naturalmente, a mentalidade, o conceito de paz nesta mentalidade é uma experiência muito profunda, podíamos dizer, de uma harmonia da pessoa, de uma harmonia perfeita com Deus. Portanto, paz no conceito bíblico e tal como Jesus o vai expressar, e agora aqui o apóstolo Paulo, não se trata de um mero sentido da pessoa não estar em conflito com alguém ou não estar em guerra. Portanto, não tem nada a ver com algo meramente externo, é essencialmente a profundidade da experiência que a pessoa tem, com Deus sobretudo, essa plenitude, esse shalom, que não é na linguagem hebraica, é essa plenitude que o crente, segundo o apóstolo Paulo, como é que ele a obtém? Obtém-na em Jesus Cristo, por saber, lá está o sendo, pois, sabendo que somos justificados pela fé.
Quer dizer que este conceito de justificação pela fé, ele traduz-se na vida do crente em qualquer coisa de muito concreto. Temos, aliás, que reconhecer que um dos problemas ou dos riscos que poderão estar associados a toda uma argumentação, às vezes um pouco apologética, ou seja, na tentativa de defender este conceito de justificação pela fé versus outra coisa, como fosse, por exemplo, a justificação pelas obras da lei, a verdade é que por vezes corre o risco de tornar-se uma coisa um bocado teórica, não é? Mesmo quase filosófica, que uma abstração, ok, é a justificação pela fé, não é a justificação por isto ou por aquilo, mas nós temos que ter sempre um cuidado muito grande de olhar para estas verdades e perceber como é que na nossa vida elas se podem traduzir em experiências concretas. Quer dizer, o que é que muda na minha vida em saber que sou justificado pela fé ou que não sou justificado pela fé? Se for apenas uma coisa meramente uma abstração teórica, eu posso dizer, olha, pronto, é assim porque Deus disse que é assim. E posso ter o prazer de saber, olha, pelo menos não estou enganado porque Deus escreveu ou os apóstolos escreveram que é assim. Mas é por isso que eu acho muito interessante que aqui o apóstolo Paulo, também ele quase que tenta ajudar a igreja a não cair nesta falha, então dizendo, ok, somos justificados pela fé, ok, se isto é verdade, sendo assim, nós temos paz com Deus. Se nós temos a oportunidade de viver uma profundidade da relação com Deus muito profunda. Porquê isto? Repara, porque nós se levarmos isto a fundo até às últimas consequências, qual é a ideia base? É que os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas fraquezas, tantas vezes que falhamos, nós olhamos para Cristo e nele encontramos esperança de que podemos reverter essas coisas. De que não vamos estar constantemente focados e dependentes se vamos falhar ou se não vamos, porque Deus é como se Ele considera que Jesus é que cometeu os nossos pecados. Ou seja, é essa a ideia de que Ele assumiu esses pecados. Então, aliás, lembremos aqui o profeta Isaías, que, aliás, usava exatamente a expressão paz e colocava isto de uma maneira soberba, uma expressão muito conhecida, Isaías 53, quando o profeta diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E, no fundo, essa paz é tão necessária perante esta sequência, digamos, ou espiral positiva que Paulo menciona nesta passagem do capítulo 5, não é? Porque ele fala de paciência, esperança, amor. Ou seja, essa espiral ele vai expressá-la no contexto de tribulações, não é? Por isso ele diz, nós não somente nos gloriamos nas tribulações, mas mais, nós sabemos que a tribulação produz uma série de coisas. Paciência, que implica essencialmente a ideia de sermos pessoas perseverantes. É esse o conceito bíblico de paciência. Não é que, bom, sabemos que suportamos e tal, que aguentamos. Não tem a ver com essa ideia, talvez mais, que nós temos mais na palavra paciência, para aturar uma pessoa. Não. Aqui é a ideia de sermos pessoas com uma firmeza nos nossos princípios e valores, capazes de perseverar. Portanto, estamos a falar de tudo coisas bênçãos que podem vir da tribulação. Depois, a experiência, mas que a expressão, aliás, original, tem mais a ver com a ideia de que ficamos firmes quando somos aprovados. É por isso que a ideia aqui de experiência, a paciência que produz experiência, tem mais a ver com caráter. Okay? Talvez a expressão em português que melhor determine isso. Portanto, a pessoa que fica aprovada. Por isso é que é uma pessoa experimentada. Talvez assim também seja uma forma de entender isso. Saiba suportar. Que sabe suportar. E depois, finalmente, ele fala de esperança e ainda termina dizendo que o amor de Deus está derramado no nosso coração. Então, todas esta espiral positiva é como se fosse uma definição daquela paz que inicialmente o apóstolo explicou. Portanto, essa paz profunda que nos vem quando compreendemos que em Cristo somos declarados justos. Vamos colocar isto de uma forma muito prática para todos nós no nosso dia-a-dia. Diz a Escritura, em Isaías, que já aqui citámos, que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Para ele ser príncipe, nós temos que o deixar governar, reinar, ser o primeiro. E o apelo que deixo para si, para nós hoje, é que deixemos Cristo ser o primeiro, o príncipe da nossa vida. Fica aqui o desafio. Fica também o desafio de você poder continuar a estudar a Palavra de Deus. Saiba que nós estamos cá diariamente, neste mesmo horário, para que você possa aprender e possa ouvir e escutar a Palavra de Deus. Por essa razão, amanhã estaremos de volta com mais um episódio da Escola Bíblica. Até lá.